Meus amados irmãos, terminamos a série de Juízes e aprendemos tantas coisas importantes para a nossa vida. E agora, vamos começar uma nova série, a vida do profeta Elias. Eu gostaria de te convidar para acompanhar a leitura em 1 Reis, capítulo 17, sobre esse primeiro momento na vida de Elias. Vamos lá? Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga que vai cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do ribeiro ou do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham lhe trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuvas. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscar água, ele a chamou e disse: traga também um pão, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo Deus vivo, Senhor, que não tenho mais pão. Eu só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela, um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na panela ou na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente e foi piorando cada vez mais e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde ele estava morando, e colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor, meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou desse modo: ó Senhor, meu Deus, faze com que essa criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino, levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o teu filho está vivo. Então ela disse: Elias, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que realmente Deus fala por meio do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, essa cena é tão linda, né, na vida de Elias, e eu queria começar aqui nessa introdução falando do pano de fundo. O que estava acontecendo em Israel, principalmente o Reino do Norte,
depois da divisão das tribos, e aí Elias chega nesse contexto. O que acontecia era um verdadeiro conflito dos deuses. O Deus de Israel havia libertado o povo do Egito, dirigido 40 anos e sustentado no deserto, depois mais anos e anos conquistando a terra prometida, mais de 300 anos sem rei, com juízes, depois vieram a época dos reis, e em todo esse período uma grande tentação estava acontecendo com os filhos de Israel, que eram os deuses dos moradores de Canaã. Por que Deus, irmãos, foi levar Israel para essa nova região? Porque lá em Canaã a idolatria estava tão séria, mas tão séria, que chegou a um limite de Deus. E Deus teve que retirar os seus moradores e abrir o espaço para o seu povo. Olha o que diz o capítulo 15 de Gênesis, diz assim: depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, Deus falando com Abraão, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A idolatria ficou tão grave que Deus resolveu tirar os amorreus de Canaã para que Israel pudesse ocupar ali aquele lugar. E basicamente eu queria citar 2 deuses que lá estavam, de certa forma, sendo bem evidenciados. O deus Baal, cujo plural é Baalins, e a deusa Astarote, também chamada de Astarte. Baal, meus irmãos, era o senhor dos senhores. Baal era o deus das tempestades, das chuvas. E numa terra tão dependente de chuvas como era a terra da Palestina e é até hoje, meus amados irmãos, a divindade que pudesse socorrer com chuvas tornou-se bem evidente. E o povo começou a cair na tentação de acreditar que essas divindades poderiam ajudá-los. Começaram até a oferecer sacrifícios humanos, começaram a fazer cultos sensuais com prostituição. Havia os prostitutos cultuais. Irmãos, a coisa era gravíssima. Baal e Astarote estavam ali imperando, irmãos, em Canaã, e aí vem Elias e surge nesse contexto, num povo de Israel que já estava sendo dominado pela idolatria. E o que a gente aprende nessa situação, nessa crise tão clara da idolatria de Israel, quando Deus se apresenta com Elias? Primeira coisa que a gente aprende, e é um pouco estranha até, é que Deus zomba da idolatria. Olha aqui para mim. Deus zomba da idolatria. E 2 detalhes deixam isso bem claros, meus irmãos. Primeiro, o profeta Elias surge de Tisbé, de Gileade, a sua naturalidade está ali evidenciada, ainda que seus pais não sejam citados, e ele diz: olha, Deus está dizendo que não vai chover até o tempo que eu diga que vai chover. Irmãos, Deus está zombando do Baal, Deus está zombando da Astarote. Deus está dizendo que quem controla a chuva é Ele, não é o Baal, não é a Astarote. A coisa é muito séria. Desde Deuteronômio, Moisés já dizia, Deus falou com ele, a respeito da dependência de chuvas da terra de Canaã. Olha o que dizia lá em Deuteronômio 11. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, de servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, dareis chuvas à vossa terra no seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Deus é o sustentador da chuva, consequentemente da colheita para o sustento do seu povo. É Deus, não é Baal. É Deus, não é Astarote. Deus está zombando de Baal na cara dos seus adoradores. Outro detalhe, irmãos, que Deus, de certa forma,
mostra estar zombando do Baal e da Astarote, esse é muito interessante, é que no segundo momento do sustento de Elias, ele o manda para a cidade de Sarepta de Sidom, ou perto de Sidom. Era a cidade dos fenícios. Tiro e Sidom, meus amados irmãos, era da onde tinha vindo, sabe quem? A dona Jezabel, esposa do rei Acabe, e ela trouxe consigo toda a idolatria que agora estava chegando ao ponto culminante na vida do povo de Israel. Jezabel era filha de Etbaal, que agora governava Tiro e Sidom. Etbaal tinha sido sacerdote da Astarote, irmãos. Etbaal dá o nome da filha dele de Jezabel, que significa casta, e que de casta ela não tinha nada. Mas também é uma homenagem ao Baal, porque Bel é uma maneira de chamar Baal. Irmão, coisa horrível. E Deus pega o profeta dele e manda lá para Sarepta, na base dos inimigos, na cara dos inimigos. Eu vou sustentar meu servo aqui, ó, no meio dessa crise, no meio dessa idolatria. O meu servo vai ser sustentado aqui. Meus amados irmãos, que cena interessante. Deus está zombando da idolatria em Israel. Meus irmãos, a gente vive num mundo de falsos deuses, num mundo onde a idolatria está espalhada em tudo que é canto, no mundo onde os santos são reverenciados e adorados. Irmãos, pastores estão sendo reverenciados e adorados. Graças a Deus, alguns têm sido descobertas suas falcatruas. Irmãos, governantes às vezes têm sido idolatrados. Irmãos, religiões que trocam o Deus e colocam os seus deuses como objeto de adoração. E Deus vem no meio dessa crise toda mundial e é aquele que diz: eu sou o Senhor, eu sou Deus. Eu não admito a idolatria e zombo de vocês. Alguns idolatram até a ciência, que tem trazido tantas coisas boas para nós, né? Mas alguns adoram até a ciência. Talvez nesse momento seria bom lembrarmos de Jeremias 17. Olha o que ele disse lá: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força dos fracos seres humanos. Ah, meu irmão, minha irmã, que coisa tremenda. Quando a gente olha a Bíblia Sagrada, a gente vê vários versículos falando que a sabedoria, o bom viver e tantas coisas boas para nós, elas precisam começar no temor do Senhor. Quer ver alguns? Eu vou citá-los rapidamente. Jó: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. O salmista: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios tem vários. O temor do Senhor é o princípio do saber, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é fonte de vida, o temor é a instrução da sabedoria, o temor do Senhor conduz a vida. O profeta Isaías também citou: haverá, ó Sião, estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o seu tesouro. Aleluia! Meus irmãos, que coisa tremenda! Quantos e quantos versos bíblicos existem nos levando, nos conduzindo a termos o temor do Senhor e, consequentemente, a sabedoria para viver e para vencer, para a honra e glória de Jesus. Deus zomba da idolatria, Deus zomba do comunismo que o nega, Deus zomba de tudo aquilo que se opõe a ele. E nós estamos vivendo dias onde profecias, irmãos, poderão se cumprir a qualquer momento. Fiquem de olho, qualquer dia desse eu vou trazer uma palavra sobre isso. Deus zomba da idolatria. Aprendemos isso com a experiência do profeta, ou do sacerdote, profeta melhor dizendo, nosso profeta Elias. Segunda lição que temos no texto é bem interessante. Deus nos sustenta de modos
diferente. Olha aqui para mim. Meu amado irmão, Deus nos sustenta de modos diferentes. Primeiro detalhe do sustento de Deus ao profeta Elias, ele o leva até para fugir de Acabe, porque ele tinha dado lá aquela profecia que ia faltar chuva, e o Acabe não gostou nada. E ele vai, fica perto do ribeiro de Querite. Lembra do ribeiro de Querite? Onde Baraque venceu os 900 carros de ferro de Azor, porque veio uma chuva, lameou tudo, e ele venceu os inimigos na lama. Lembram? Ali, aquele ribeiro era dependente de chuvas. Deus manda Elias se esconder perto do ribeiro para tomar água do ribeiro. E os corvos lhe trariam uma alimentação simples, carboidrato e proteína, pão e carne. Alimentação sempre, não sei quanto tempo, irmãos, Elias foi sustentado ali, mas o foi. O milagre de Deus pelos corvos. Dá uma olhadinha aí, eu tenho 2, 3 fotos aí dos corvos lá em Israel, perto da cidade de Jope, quando estive lá. Eram corvos preto e cinza, eles tinham 2 cores, interessante. Esses corvos sustentaram Elias, irmãos, perto do ribeiro de Querite, que é uma região perto da cidade de Jope. Meus amados irmãos, o natural e o sobrenatural andando juntos. O ribeiro era o natural, os corvos trazendo pão e carne era o sobrenatural. Ali Deus está sustentando Elias. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? O natural acabou. O ribeiro secou, faltava chuva. O ribeiro secou. Meus amados irmãos, o que acontece agora? Deus muda a sua estratégia para sustentar o mesmo servo dele, Elias. O milagre do pão e da carne até poderiam continuar acontecendo, mas não tinha água, que era coisa natural. O natural acabou, então teria que se mudar para conseguir um novo natural. E Deus manda Elias lá para Sarepta, porque lá tinha água. Deus mandaria lá para Sarepta, porque lá tinha uma mulher que tinha um quarto no 2º andar que poderia hospedá-lo. E Deus manda Elias lá para Sarepta, porque lá um outro milagre o estaria esperando. E ele foi. E quando chega lá, meus amados irmãos, nós vemos a cena tão interessante de Deus estar sustentando Elias com um novo milagre. Elias levou o seu milagre para outra região. E cá entre nós, você também pode fazer isso nesses dias. Sabia disso? Quais são os milagres que você tem que podem ser levados para outras regiões? Olha para mim. A sua vida. Isso é um milagre, meu filho. Você pode levar a sua vida para outra situação, para outro tipo de modo de viver. Os seus talentos. É um milagre, você os desenvolveu, você os tem, você tem talentos na sua vida, você sabe que você sabe fazer algumas coisas melhor do que 10.000 outras pessoas nesse mundo, sabia disso? Por pior que eu e você sejamos, nós somos melhores em alguma coisa do que 10.000 outras pessoas desse mundo. Irmãos, o milagre da sabedoria. Você tem umas sabedorias que poucas pessoas têm. O milagre da disposição de agir. Você ainda tem esse milagre na sua vida, a disposição de agir, então leve-o para uma nova direção, porque Deus tem maneiras diferentes de sustentar os seus servos. E assim aconteceu. Deus agora o leva à casa da viúva em Sarepta, e ali, meus amados irmãos, começa um milagre interessante. Deus começa a prover o sustento para Elias de uma farinha e de um azeite, naturalmente a água, para cuidar dele. A coisa continua simples, mas na simplicidade Deus age e Deus faz milagre. Às vezes a gente pensa que milagre é só coisas fantásticas e tremendas, extraordinárias. Deus faz milagre com as coisas simples, meus amados irmãos. Coisas simples também são milagres de Deus. E ele chega então, ao encontrar-se com aquela viúva, ele faz o primeiro desafio e aquela viúva passa na primeira prova. Minha filha, me dá água, minha filha, me dá um pão. Ah, profeta, eu só tenho um pouquinho, dá só para mim e para o meu filho. Não tem condição, a gente vai comer e vai morrer. Acredita!
Faz primeiro para mim, o servo do Senhor. E não vai faltar farinha na panela. E não vai faltar azeite no jarro. E você vai ter o sustento por muito tempo, até Deus mandar chuva de novo. Meu amado irmão, a mulher acreditou. Passou na primeira prova. Aleluia! Eu queria mostrar para você agora um vídeo pequeno que eu fiz, que eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso com o pão de Elias. Que pão será esse? E aí eu fui fazer o pão de Elias para ver se dá para comer, para ver se dá para sustentar o servo do Senhor. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Meus irmãos, eu fiquei curioso com que tipo de pão o Elias comeu na casa daquela viúva. Eu tenho aqui farinha de trigo, o azeite, claro, ela tinha água, e isso aqui é um cafezinho que eu estou bebendo. Pode ser que ela tivesse um pouquinho de sal também, tá? Eu vou misturar isso tudo e vou fazer um pão com esse negócio e para mostrar para vocês depois, tá bom? Então daqui a pouco eu mostro para vocês. Valeu? Ficou pronto, irmãos? Meia hora eu fiz esse pão de Elias. Agora é ter coragem para provar, né? Farinha, azeite, pouquinho de sal e água. Vamos ver? Dá para sobreviver, irmãos. Eu acho que Elias sobreviveu com esse pãozinho todo dia. Dá para comer. Valeu? Depois experimenta aí na sua casa. Deus sustenta a gente até com as coisas simples. Deus abençoe. Viu só, meus irmãos? Que coisa tremenda. Deus nos sustenta de várias formas, até de modo simples. E Deus pode nos sustentar também de modo simples. Na nossa ECAD, a nossa Escola de Capacitação de Discípulos, nesses dias estamos estudando sobre a oração do Pai Nosso. E o nosso professor estava dizendo e estará dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus tem um pão para cada dia e Ele quer que nós o busquemos a cada dia, o encontremos a cada dia. Lembra do maná de Israel? A cada dia o povo saía para colher e para fazer a sua alimentação. Deus nos sustenta, irmão, de modo diferente e quer sustentar você também de uma maneira diferente. Então a gente aprende que Deus zomba da idolatria, a gente aprende que Deus nos sustenta de modo diferente, e há uma última lição aqui na vida de Elias, nesse primeiro capítulo, 17, é que Deus mostra que os problemas são matéria-prima para aperfeiçoar a nossa fé. Meus irmãos, a crise veio na vida daquela viúva que estava sustentando o servo de Deus. O filho dela, o único filho, já não tinha marido, fica doente, e a doença se agrava, e ele morre. E o primeiro pensamento da mulher era achar que aquilo aconteceu por causa dos seus pecados. Lembra daquele cego que Jesus se encontrou? Os discípulos perguntaram, foi ele que pecou ou foi os pais dele para ele nascer cego? Às vezes a gente coloca tudo na conta dos pecados, e de fato os pecados trazem muitos problemas, mas aquela mulher já tinha dado o primeiro passo de fé, irmãos. Ela acreditou no que Elias falou, da palavra do Senhor. Deus não leva em conta os dias da nossa ignorância. Aquela mulher, como disse, ou como vai dizer lá o Novo Testamento, quem sabe, já estivesse experimentando a palavra que se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura é. Ela já estava experimentando um novo momento, mas a memória dela já se lembra logo dos seus pecados. Sabe quem faz isso? É um Satanás. É o diabo. O diabo provoca. O diabo quer fazer você pensar que tudo foi por causa dos seus pecados passados, mas aqueles pecados que a gente já confessou, que a gente já se arrependeu, que a gente já recebeu o perdão, irmãos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquela mulher então passa por essa crise, passa por esse momento cá entre nós. Irmãos, o mesmo sol, ele
aquece justos e injustos. A mesma chuva, ela cai sobre justos e injustos. A mesma pandemia atinge justos e injustos. A mesma crise econômica atinge justos e injustos. E por que Deus permite isso, irmão? Consequentemente, o desemprego, as doenças, as crises financeiras que vão sobrevir sobre o mundo e também sobre o Brasil. Por quê? E por que Jesus foi falar aquilo? No mundo tereis aflições. Talvez seja para poder dizer também, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa viúva passa por um segundo estágio na sua caminhada de fé, e a crise a ajuda a passar por esse segundo estágio. E Elias, então, ele ressuscita o filho da viúva, e cá entre nós, foi a primeira ressurreição da Bíblia, né? Que o homem de Deus ali executou, né? Pedindo a Deus a vida do rapaz de novo. E aí acontece a cena que eu gostaria de ler outra vez, o verso 24, o último verso do capítulo 17, e lá diz assim: então ela disse a Elias, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus, e que realmente Deus fala através do Senhor. Irmãos, a fé daquela mulher foi aperfeiçoada. O milagre do primeiro sustento do pãozinho, da farinha e do azeite, não foi suficiente para dar uma fé profunda, mas o segundo milagre a levou a ter mais profundidade com Deus. Às vezes Deus permite a crise, a doença, a dor e tantas outras coisas para aperfeiçoar a nossa fé. Sabia disso? E esse é o tempo que a gente está vivendo, que a fé de muitas e muitas pessoas poderão ser aperfeiçoadas. A gente não pode ficar olhando só para a crise, a gente tem que ver os milagres que Deus está fazendo no meio dessas crises, e os fará também na sua vida e na minha vida. Alguns personagens conhecidos nossos tiveram sucesso, lembra? Por quê? Porque não deixaram a crise sufocá-los, eles a enfrentaram. Eu vou citar aqui o judeu Silvio Santos. Silvio Santos começou, irmãos, como camelô, dizem aí o pessoal. Eu quero citar então um crente, meus tios que já morreram. Um tio meu, que foi um dos mais ricos tios que eu tive, meu amado irmão, ele começou vendendo artigo de armaria numa carrocinha empurrando na rua. Outros tios meus, até meu avô, eles capinavam, ganhavam dinheiro capinando terreno das pessoas. Meu amado irmão, há tantas e tantas pessoas que começaram com coisas simples e lutaram para chegar lá. Eu passei momentos difíceis no meu início de caminhada, eu tomei conta de porta de loja, irmão, em comércio, em calçadão. Meus amados irmãos, eu já subi em caminhão de alumínio, de entulho, para descarregar caminhão de entulho. Eu já rodei tambor de 300 quilos com as mãos, para poder tirar de um lugar para outro, para carregar caminhão. Já dirigi empilhadeira, irmão, para carregar caminhão. E meu amado irmão, já fiz massa para pedreiro, já carreguei balde de terra. Eu não tenho vergonha disso não. Vergonha é ser sucumbido pelos problemas e não tomar nenhuma iniciativa. Isso é que é vergonha. Não deixe isso acontecer contigo não, meu amado irmão. Olha o que diz Provérbios 12, o preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. Mãos à obra, meu filho, mãos à obra. Eu estava num congresso uma vez, e o pregador lá da Indonésia, e é interessante, a Indonésia é o país mais muçulmano do mundo, e lá as igrejas são enormes, igrejas evangélicas. E ele estava contando uma cena de uma igreja na África que ele foi visitar para pregar lá. E chegando lá, o pastor contou lá algumas experiências. Lá no passado ele estava na fila do banco. E ele sentiu no fundo do coração o Espírito falar para ele: o que você está fazendo aqui? E o pastor respondeu aqui na mente: bem, eu estou aqui para pegar dinheiro emprestado no banco para a igreja. A gente precisa fazer lá umas coisas. E eu vou pegar dinheiro emprestado. Aí Deus falou para ele: mas vem cá, não sou eu o dono do ouro e da prata?
Aí o pastor recebeu aquela palavra no coração, saiu da fila, foi para casa, passou um tempo em oração, uns dias em oração, começou a escrever, ver a Bíblia, escrever, orar, e reuniu a igreja, trouxe um projeto novo para a igreja e disse: meus irmãos, olha, agora a questão social vai ser assim, nós só vamos ajudar viúvas, realmente viúvas, e quem tem um pouquinho de força e condições vai trabalhar. E tinha um camarada lá que morava a quilômetros da igreja e disse: mas a igreja pode pelo menos me dar o dinheiro da passagem? E o pastor disse: não, você vai vender querosene. Mas como é que é? Você vai vender querosene. Toma aqui, vamos comprar uns querosene. Você começa a vender, depois compra mais, vende, compra mais, vende, e aí você vai ter o seu sustento e a tua passagem para vir para a igreja. E foi. E o pastor andando com outro pastor visitante, né, da Indonésia ali pela propriedade da igreja, enorme propriedade, viu alguns carros assim ali no quintal e perguntou: mas o que esses carros estão fazendo aqui? Ah, isso aí é a doação da semana. É, a doação da semana, os membros doaram aí. Lembra daquele cara do querosene? Pois é, se tornou um dos caras mais ricos aqui do país. E sabe o que ele deu de presente para a igreja? Um jatinho. Meus amados irmãos, que coisa interessante. Você lembra de Sansão, que nós terminamos a pregação domingo passado? Ele terminou cego, sem visão, moendo pão para os inimigos. E você vai terminar como a sua vida? Sem visão, sem moer pão nem para você e nem para ninguém. Quer saber de uma coisa? Deus tem um arsenal de bênçãos e de milagres para nossas vidas. Lá em Efésios capítulo 1 diz assim: agradeçamos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. É muita bênção. É muita bênção. Deus tem isso para nós, Deus tem isso para você. A questão é: você está disposto a levar seus milagres que Ele já te deu para onde Ele vai te dar outros milagres e vai te sustentar, porque aqui secou o teu ribeiro? A questão é: você ainda tem disposição de sair da situação que você está, ou você vai se acomodar a ela? Você quer encarar e prosperar, ou você quer ficar e sucumbir à falta de água? Como é que você vai fazer? Qual a decisão que você vai tomar? Bom, nessa primeira experiência de Elias, a gente aprende que Deus zomba da idolatria, a gente aprende que Deus nos sustenta de modo diferente, a gente aprende que Deus mostra que os problemas são matéria-prima para aperfeiçoar a nossa fé. Eu quero terminar com o último versículo: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aleluia! Você acredita nisso? Confia no Senhor, obedeça ao Senhor, leve seus milagres para onde Deus vai mover outros milagres, e as coisas vão acontecer na sua vida, mesmo no meio dessa crise. Creia nisso. Que a bênção do Senhor esteja sobre os servos do Senhor, para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.